Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia que nós hoje celebramos aqui na igreja é uma liturgia totalmente voltada não para o nosso comportamento moral, mas totalmente voltada para a realidade dos céus. É uma liturgia que nos faz pensar na eternidade em Deus. É uma liturgia que nos faz pensar que o nosso céu, nós começamos a vivê-lo aqui, agora. É uma liturgia que nos joga de verdade a ficarmos desejosos dos céus. Eu gosto desse texto aqui. Esse texto dessa parábola do Evangelho, ela tem muito a nos dizer, porque é um texto que nos fala que para aqueles que no primeiro momento Deus preparou um banquete, eles não deram valor. E quantas pessoas são chamadas por Deus, mas como que não dão valor àquilo próprio de Deus, aquilo que é verdadeiramente do Senhor. Olhem quantas pessoas, elas têm motivação para tudo, é uma alegria medonha para tudo que é do mundo, tudo que é do mundo atrai, toda festa de verdade causa uma euforia no coração, mas quão poucos verdadeiramente se sentem motivados pelas coisas de Deus. Quantos não têm entusiasmo para servir ao Senhor? É impressionante, porque é uma coisa muito comum entre nós católicos pensarmos que vai chegar um momento que todo o povo lá fora vai ser convertido. Não, é o contrário. O tempo está passando e nós estamos vendo que as pessoas lá fora, elas estão como que perdendo a fé. E vejam como nós que temos mais um pouco de idade, há alguns anos atrás as pessoas rezavam muito mais do que hoje. Como as pessoas respeitavam mais o que é sagrado. Como há alguns anos atrás um artista, mesmo que ele não gostasse das coisas de Deus, ele não se atrevia a declarar isso, porque todo mundo achava estranho e a gente tinha medo. Eu lembro que no meu bairro tinha um senhor que todo mundo dizia que ele não acreditava em Deus. Na minha cabeça ele era um bruxo. Olha que coisa. Na minha cabeça de criança, o povo dizia, aquele homem não acredita em Deus, e eu dizia, no meu coração assim, né? Ele é um bruxo. Por quê? Porque a gente não consegue imaginar isso. É algo estranho a nós. Só que quando nós paramos para ver a realidade hoje da fé no mundo, são poucas as pessoas que vão se conservar de verdade com fé. Já existem países europeus que de grande maioria de homens e de mulheres sem fé. E outros tantos acham até bonito quando alguns atacam a igreja, atacam a fé. E esse pensamento muitas vezes entra até dentro da igreja, quando algumas pessoas que comungando a Eucaristia, que participando das pastorais dos movimentos, não estão pensando mais como Deus, mas já começam a pensar relativamente como os homens sem fé. Por exemplo,
Quantas pessoas estão dentro da igreja que dizem assim: eu acho que padre deveria casar. Por quê? Porque não entendem de verdade a mística da entrega total do sacerdócio. Quantos dentro da igreja aprovam, aceitam o aborto? Quantos? Aqui, graças a Deus, na nossa paróquia, a gente não tem esse pecado. O nosso povo aqui ainda é muito piedoso e eu louvo a Deus por isso. Uma vez, um padre muito amigo me questionava assim: mas, Padre Washington, por que o senhor não fala tanto contra o aborto na paróquia? Eu disse: porque eu não tenho caso na minha paróquia. São tão poucos, para que eu vou mexer com isso? Eu tenho um problema muito mais sério, eu dizia para ele. Eu tenho que falar com mais força contra o suicídio, contra as drogas, mas contra o aborto, graças a Deus, a gente quase não tem esse problema. Mas tem pessoas dentro da igreja que acham comum. E tantos outros exemplos a gente pode dar. Um pensamento mundano que entra no coração dos cristãos. E olha, minha gente, que não pode ser assim. A verdadeira comunhão com nosso Senhor não é vir aqui, não. Não. A verdadeira comunhão com nosso Senhor é viver aqui. Aquilo que nós escutamos a igreja sendo de verdade a grande mãe mestra nos catequizar. A verdadeira comunhão com Deus é a gente viver como Deus quer. E aí a gente, comungando a Eucaristia, nós externamos de verdade a nossa fé. E vivemos de verdade aquilo que Deus nosso Senhor nos pede. Então, esse texto aqui, ele vem justamente nos dizer que quem é de Deus de verdade vive na graça de Deus. E quem não é de Deus vai viver meio que à toa. E olha que esse banquete aqui, que é nada mais, nada menos que o banquete eterno. É por isso que a gente aqui no altar, quando nós sacerdotes apresentamos a Eucaristia, na simplicidade, nós dizemos aqui: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí pode ser que uma pessoa diga assim, né? Como uma vez eu estava dando uma palestra, e aí uma irmã disse assim: ô padre, mas essa ceia é tão michuruca. Não sei se existe essa palavra aqui assim, não existe, né? É tão michuruca essa ceia, é só um pedacinho de pão. E eu dizia assim para ela: olha, irmã, a felicidade não é participar dessa ceia aqui. Isso aqui é um sinal da felicidade que nós teremos de participarmos da ceia lá. Isso aqui só vai preencher se você de verdade viver em comunhão com Deus. Aí vai ser um banquete. Tanto é que vocês observem que depois dessa aclamação do sacerdote, depois dessa exortação sacerdotal, existe outra que diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Mas o banquete com um pedacinho de pão, padre? Que banquete é esse? Isso aqui é um sinal do banquete que nós haveremos de desfrutar lá, onde nada vai nos faltar. Participar da missa aqui, meus irmãos, é viver na graça de Deus para alcançarmos os céus. Essa é a razão da Eucaristia semanal. É existir dentro de nós essa confusão, onde a nossa humanidade ela vai sendo trabalhada pela divindade e recebida na Eucaristia. E esse banquete aqui é justamente essa prefiguração daquele que vai acontecer lá. Olha, os convidados não deram atenção, os judeus não deram atenção que a plenitude dos tempos chegou e que tudo está preparado para a festa
mas eles não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados. Vocês aqui entendam os profetas, os juízes, os patriarcas, os reis. Bateram neles e os mataram, inclusive João Batista. O rei indignado mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Quantas vezes o povo de Deus, por ser infiel, passou verdadeiramente por uma devastação, por um exército inimigo. Imaginem que o povo de Deus foi 400 anos escravos no Egito. Imaginem o sofrimento daquele povo. Aí está peregrinando 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida. E Deus formando aquele povo no sofrimento, porque do sofrimento é que sai de verdade a salvação. E o texto continua. A festa de casamento está pronta. O noivo já está aqui. Padre, e como é que o Senhor diz que de verdade esse casamento é o casamento do Senhor? Aqui é um casamento com uma esposa que se manifesta em 3 âmbitos. O primeiro é o casamento, a eterna aliança com o povo. Agora, não mais quem nasce geneticamente de um judeu, mas aquele que é batizado. Depois, o casamento com uma instituição. Ele, o esposo, a igreja, a esposa. E por último, o casamento do esposo com a nossa alma. É por isso que aqueles que têm uma espiritualidade forte, sempre, ao falar, ao se referir ao Senhor, sempre chama de belo amado, de meu amado, de meu amante, de meu amor. Porque busca o tempo todo viver nessa intimidade, nessa consagração, nesse casamento da nossa alma com Deus. Essa festa de casamento aqui, essas núpcias do Cordeiro aqui, é essa aliança com o povo, é essa aliança com a nova Israel que é a igreja, é a aliança com a nossa alma, dessa união tão íntima de Deus conosco, que a gente não consegue mais viver sem Ele. E de onde é que o Senhor tira que esse noivo é o Senhor? É o próprio Senhor que diz. Quando os fariseus questionam, mas como é que os teus discípulos não fazem jejum? E os discípulos de João Batista jejuavam. E o Senhor responde, mas desde quando os convidados podem jejuar? Quando o noivo está com eles. Quem é o noivo? Ele. E olha o próprio casamento das bodas de Caná. Aquele casamento ali, que ninguém sabe quem é o noivo. Ninguém sabe quem é o noivo não se apresenta. Mas a exegese cristã, a explicação católica mais aceita, nos diz que aquele noivo é o Senhor. E o vinho ali, o melhor vinho, é a eternidade. E o vinho menos bom é essa vida que aqui vivemos. O melhor vinho é guardado para o final. A eternidade em Deus. Então, vejam esse texto santo de hoje. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram considerados dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. E foi isso aqui que o Senhor fez. Acolheu os cegos, os leprosos, as prostitutas, os doentes, aqueles que estavam afastados, aqueles que não tinham valor. E graças a Deus que é assim até hoje. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve estar
sempre com as portas abertas a acolher todos. É por isso que uma das coisas mais bonitas da Igreja Católica, e eu tenho fé em Deus que logo logo essa daqui vai ficar, é a igreja ficar aberta o dia todo, mostrando que ali é casa de todos, porque é casa da morada de Deus. Quer ver uma cidade que tem fé, uma cidade séria? É quando você entrar na cidade e você vê a igreja aberta. E você dizer assim: epa, aquele padre ali tem fé. Um dos primeiros pedidos que eu fiz na minha paróquia foi abrir a minha igreja matriz, deixar ela aberta. E o povo estranhava porque a igreja vivia fechada, a matriz. Eu digo: não, vamos deixar aberta. Hoje tem dia que, se você atrasar para abrir a igreja, tem gente na porta. Por quê? Porque a igreja é verdadeiramente a casa de todos. E a igreja não faz acepção. Pode ser o maior pecador, o maior errado, o maior errante. Se ele tem sede de Deus e quer se converter, a igreja está disposta a acolhê-lo. A igreja o ama, porque a igreja age como Deus. Ama o pecador, mas odeia o pecado. Você pode ter cometido o maior erro do mundo. Pode ser que ninguém saiba, você sabe. Mas você tenha consciência que você é amado por Deus. Deus te ama, mas não aceita o que você fez. Isso é belo. Porque esse não aceitar o que nós fizemos, Deus vai estudando toda a nossa estrutura, todas as oportunidades da vida. Por que nós fizemos aquilo? Tem gente, meus irmãos, que errou na vida, não foi porque quis, mas porque infelizmente não teve a oportunidade de acertar, porque não teve exemplo, porque não teve um bom pai para ensinar, para de verdade castigar, orientar, ajudar, porque talvez não teve ninguém que colocasse limites, e aí infelizmente cresceu sem limites, sem regras, ou quem sabe uma revolta de algo que aconteceu. Por exemplo, um dos grandes mitos do Nordeste é Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, que todo mundo diz: entrava na cidade, arrasava tudo, matava todo mundo, roubava todo mundo, só não mexia com o padre, né? Vocês podem estudar depois a história. Mas Lampião tinha um porém. Lampião viu o pai sendo morto pela polícia que entrou e invadiu a sua casa. E aquilo ali como que criou uma revolta dentro daquele homem. Veja, cada um tem uma carga, cada um tem uma história. Nós somos assim. Então Deus nos ama, mas odeia o nosso pecado. E aqui, no texto santo, Ele manda sair e trazer todos aqueles que estão pelo caminho. Só que é engraçado, porque em meio a essa busca daqueles que estão pelo meio dos caminhos, surge um homem, entrou um convidado, entrou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Que traje de festa é esse? Por incrível que pareça, é o batismo. O batismo é verdadeiramente o nosso traje de festa. Só que é preciso que esse traje ele seja sempre alvejado, lavado no Espírito Santo de Deus, alvejado na graça de Deus, para que fique digno de uma festa. Você pode estar com a roupa mais bela, mais bonita. Se essa roupa estiver porca, você está preparado para a festa? Não. De jeito nenhum.
Então, não é só o batismo que nos faz ir para os céus, mas a vivência na graça de Deus, alvejando a nossa veste. Você, imagine que você está com uma roupa toda branca, que é o seu batismo, que é a graça de Deus. Toda vez que você peca, você vai sujando essa roupa. E chega uma hora que essa roupa está porca. Eu achei engraçado por esses dias que eu olhei para uma ancila, aí vi a máscara toda suja, né? Aí eu fiquei assim, mas que danado, que máscara suja. Aí comentei com o seminarista e disse assim: padre, aquilo ali é maquiagem das meninas. Eu pensei que era uma menina porquinha, né? Mas não era não, era maquiagem, né? Eu pensei que era sujeira, porque é maquiagem, né? Vai, essas mulheres que se cuidam são vaidosas. Mas vejam, a roupa, a graça de Deus, a gente vai sujando. E quando a gente procura o sacramento da confissão, quando a gente se arrepende verdadeiramente, essa nossa veste, ela é alvejada. E nós estamos aptos para ir para os céus. É por isso que quando uma pessoa se confessa que verdadeiramente ela não guarda pecado mortal, não transforma a confissão numa confissão nua, escondendo o pecado por vergonha do padre, porque tem gente que vai se confessar e esconde um monte de pecado. Meu irmão, se você fizer isso, você tenha consciência que está cometendo outro pecado. Pode ser que esqueça, mas se você quer de verdade uma confissão santa, para alvejar a tua veste, de tal forma que ao você sair do confessionário, se chegasse na porta da igreja e morresse, e você fosse para o céu, essa confissão deveria ter sido uma confissão que você não escondeu o pecado de mim. Pode ter esquecido. E se esqueceu, é porque aquele pecado não foi tão grave. Porque eu duvido que o ser humano, quando ele peque mortalmente, aquilo ali machuque e maltrate o coração, ele esqueceu. A gente não esquece, não. É mentira. É desculpa de quem disser que pecou mortalmente e esqueceu o pecado. Mentiroso. Você escondeu. Mas dizer que esquecer, não. Você pode esquecer uma mentira. Você pode esquecer que passou uma mulher na rua, você deu aquela olhada assim, começou a mulher do próximo. Isso aí que é mais comum. Mas você dizer que esqueceu um pecado mortal, uma coisa seríssima, duvido. É mentira. Isso não é divino, isso não é de Deus. E não adianta ir se confessar. Não adianta de verdade ir se confessar se você não está disposto a abrir teu coração. Não adianta. Estou catequizando hoje, assim já estou dizendo, porque essa semana eu vou voltar a atender as confissões todas da paróquia. Vou voltando, atendendo as confissões, muitos de vocês vão procurar, mas já tenham consciência que não venha para o confessionário a esconder pecado. Você pode esconder do padre, mas de Deus você não esquece. De Deus, ou melhor, de Deus você não esconde. E Deus não esquece quando você tentou transformá-lo em idiota. Porque quando uma pessoa vai para o confessionário, que ela esquece um pecado, Deus perdoa. Mas quando ela esconde, Deus não perdoa. Veja, isso é coisa séria. Se nós cremos na Eucaristia, nós cremos na confissão. Se vocês me perguntassem assim, mas padre, me diga uma coisa: quando o Senhor começou de verdade a amar a Eucaristia assim com toda a sua alma? Quando eu descobri uma coisa na minha vida chamada confissão geral. Sabe o que é uma confissão geral? É você sentar, fazer uma análise da sua vida todinha, de cabo a rabo, de fio a pavio, do começo ao fim da vida,
e dizer assim: eu vou confessar todos os pecados que eu cometi durante toda a minha vida. Todos. Até aqueles que eu já confessei. Vai que eu tenha esquecido algum. E você, ao sair do confessionário, você diz assim: agora de verdade eu estou livre. E começa uma nova caminhada. Tantos vão para o confessionário e jogam no lixo essa oportunidade de crescer na graça de Deus. E o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora à escuridão. Uma vez eu escutei uma pregação de um padre muito velhinho que já morreu, desse texto aqui. E ele dizia assim, não sei de onde ele tirou essa explicação, mas eu achei essa explicação estupenda. Ele dizia assim: esse homem aqui é a imagem do demônio, porque é o único que saiu do céu e que, se arrependesse, poderia para lá voltar, mas a gente sabe que não vai existir isso. E aí ele dizia assim: e como ele não consegue passar por cima do orgulho, ele, ao contemplar aquilo tudo ali, ao contemplar aquilo tudo, ele ficou desnorteado e foi perseguido, porque não estava na graça de Deus, porque não estava de verdade vivendo na graça do Senhor. Porque para chegar nos céus só chegam aqueles que verdadeiramente chegam puros, com a veste lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Uma vez uma católica disse assim: padre, mas como é que a pessoa lava uma roupa branca no sangue e a roupa fica limpa? Só o sangue de Cristo, meu filho, faz isso. Eu respondi: só. É o único sangue que verdadeiramente nos lava. Tanto que existe uma tradição muito forte que nos diz: o sangue de Cristo tem poder. E a gente, pelo menos na minha região, é muito forte. É como esse Maria Valente que vocês têm aqui. Na minha região o povo diz muito fácil: o sangue de Cristo tem poder. Como vocês dizem, Maria Valente. Praticamente a mesma coisa. O único sangue que é capaz de alvejar uma alma imunda, uma alma podre, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse homem, por não estar na graça de Deus, foi jogado na escuridão, ali onde há choro e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você, meu irmão, que se sente chamado pela graça de Deus para servir, já pediu ao Senhor para ser de verdade escolhido? Se não pediu, peça hoje. Hoje é o seu dever de casa. Na hora que você for dormir, a tua oração hoje vai dizer: Senhor, eu fui chamado, agora me escolha, Senhor, eu quero você. Uma prece que talvez você nunca fez. Eu quero, Senhor, ser escolhido. Quando eu estava no seminário, o meu diretor espiritual me fez fazer esse pedido: meu filho, você já foi chamado, você está aqui no seminário, agora peça a Deus a graça de ser escolhido para ser padre. E eu digo a mesma coisa a vocês: já foram chamados a escutar a palavra de Deus, agora peçam a Deus para serem escolhidos para ir para o céu, para que nós tenhamos essa alegria que eu tanto digo a vocês, para que nós possamos todos nos encontrar lá. E vai ser uma felicidade, e vai ser uma festa, a gente se encontrando, e não vai ter distância daqui para Maceió e de São Paulo para cá, mas todo mundo vivendo feliz e realizado em Deus. Porque o céu é isso, é um grande banquete, é uma grande festa, onde não existe necessidade nenhuma, porque temos o tudo da nossa vida, que é o Senhor nosso Deus. E para terminar essa prédica de hoje, eu queria só ler
esse salmo que explicita de uma forma tão digna, tão santa, esse banquete celeste que nós somos chamados a viver. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, rezemos juntos para irmos para os céus. Rezemos juntos para estarmos totalmente em Deus. Vamos, pois, ficar de pé e vamos juntos professar a nossa